Muito bem, toda terça-feira nós conversamos com a consultora legislativa, Beth Veloso, nossa colega especialista em tecnologia. E hoje a gente vai tratar de um tema que já está presente na vida de todos os brasileiros: a inclusão dos excluídos e as lições que o Pix nos ensinou. Oi, Beth, tudo bem? Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. Então, Então, Márcio, hoje a gente... Pois não, Márcio. pois o Pix parece ser a nova jabuticaba brasileira, não é, Beth? É Pois uma é, forma nacional, né? o Ele, Pix realmente chegou a ser chamado já de jabuticaba brasileira, né, Márcio? Porque é uma coisa que deu tão certo, é um sucesso retumbante. E, na verdade, eu fui pesquisar um pouquinho isso para a gente trazer hoje, Márcio, para o nosso ouvinte, um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de aprendizado e algumas reflexões também sobre o tema, para a gente sair um pouquinho só do lugar comum de vamos fazer um Pix, vamos pagar, o que que isso representa para a nossa economia e o que que isso representa para a nossa vida, essa aceleração da vida que a gente está vendo no ritmo que a gente vai hoje, né? Então, o Pix, sim, foi chamado de jabuticaba, né? Está sendo muito procurado por vários países. Estados Unidos, inclusive, está querendo implementar alguma coisa muito parecida com o Pix brasileiro. Ele já existe, na verdade, em 50 países. Existem variações, às vezes o dinheiro não cai tão rápido, não é tão instantâneo assim. Mas é claro que é sim uma tecnologia genuinamente nacional, e essas 3 letrinhas, elas foram um sucesso retumbante de marketing, né, Pix, olha que nome absolutamente maravilhoso, mas traz, Márcio, várias dimensões para a nossa vida, que a gente vai tentar entender um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais agora. O que que é exatamente essas, o que que são essas dimensões? O Pix, para mim, ele oficializou a esmola, ele chegou no chão de fábrica da sociedade brasileira, de uma forma até irreverente, né? A gente vê a pessoa na esmola, a pessoa pedindo ali no sinal de trânsito, poxa, pode fazer um Pix e tal, isso fica, quer dizer, digamos assim, aproxima as pessoas de alguma forma, né? O flanelinha, a gorjeta, então, o Pix traz muito esse conteúdo para a gente. O Pix também, eu acredito que é a vitória do povo sobre o sistema. Por quê? Porque a gente não paga o Pix, a gente deixou de pagar o TED, a gente deixou de pagar a transferência, e a gente não paga o Pix, ele não está sendo garfado pelo capitalismo, e a grande pergunta é, até quando, né, que a gente vai garantir essa conquista? E o Pix também prova uma coisa muito importante: o Estado funciona, né? O Estado, a burocracia também revoluciona. E isso daria até uma rima quando a gente entende que mostra que o Estado pode fazer com que a tecnologia funcione para o homem e não para o sistema, ou não para as empresas, ou para o próprio capitalismo em si. Então é isso que o Pix fez. Ele tirou o dinheiro dos bancos, que perderam aquela receita com transferências, em parte, boa parte dela, e conseguiu fazer com que esses capitalistas aderissem ao programa, ainda que tivessem que diminuir um pouquinho os seus lucros milionários, né? Que são os maiores lucros da economia brasileira. E por que que ele funciona? Ele, a gente olhando um pouquinho dentro do sistema, a gente vê que ele foi moldado certinho para o que a gente chama da sociedade da informação, essa sociedade que a gente vive agora, a sociedade do conhecimento, a partir de 3 palavras-chave: interoperabilidade, instantaneidade e velocidade. Ou seja, traduzindo, o Pix faz com que os bancos dialoguem entre si, funciona o tempo todo e ele é ligeirinho, ou seja, é papum, simples assim. Podemos agregar a isso a virtude de ser custo zero. Só que a gente não pode esquecer que você precisa ter um telefone, um smartphone, que você precisa ter uma conta no banco, que você precisa ter um contrato com uma operadora para poder acessar a sua internet. Então, de alguma forma, isso está sendo pago, claro, né? E como não poderia deixar de ser, Márcio, a gente precisa falar aqui sobre segurança. O site especializado em tecnologia Tecmundo disse que o Pix foi usado no ano passado em quase 30% dos sequestros relâmpagos que aconteceram no estado de São Paulo. Uma estatística bem alta, né? Então, Márcio, essa é uma análise alargada do Pix que eu faço na nossa sociedade, né? Essa interoperabilidade, ó, que palavrinha difícil, foram mais de 800 opções que hoje já estão usando o Pix. A gente compra agora passagem aérea com Pix. Olha que interessante, olha como isso é uma alavanca para a economia também, economia local, economia nacional. Nós tivemos a inclusão de 49 milhões
de usuários na plataforma, nas plataformas online, ou seja, gente que não fazia uma transferência bancária. Isso representa, para a gente ter uma ideia, né, uma imagem dessa conquista, isso é mais do que toda a população da Espanha. Imagina, toda a população da Espanha entrou nesse curto espaço de tempo, né, de 1 ano e pouco, no sistema bancário brasileiro, né. Essas pessoas começaram certamente a se sentir muito mais importantes, é um resgate muito importante. Foram feitas hoje mais de 500 temos hoje mais de 500 milhões de chaves, todos os estados estão na página do Banco Central, e 11 milhões de empresas fizeram Pix, né, nos últimos tempos. Então, é realmente uma revolução para um espaço de tempo tão curto. E para fazer essa revolução no Brasil, né, que já é uma revolução tardia, eu trago uma pergunta aqui. Será que o Pix vai fazer a inclusão digital? Como é que a gente pode fazer essa analogia? E eu digo, Márcio, já passando daqui um pouquinho a palavra para você, como que a gente poderia pensar no Pix como um modelo absolutamente inspirador para a gente levar a banda larga para quem precisa? Ou seja, essas pessoas, essa Espanha que está fora, né, da inclusão digital no Brasil, está fora da internet e consegue apenas assistir e navegar na sua timeline no Facebook, no seu celular, que não é grande coisa. Então, a gente pode mostrar que o governo que fez o Pix pode fazer o vale banda larga, né, assim como tem o vale eletricidade, o vale gás, como tem, eh o bônus, você poderia também ter um bônus, como tem o próprio Bolsa Família. E por que que a gente não faz, então, uma internet de verdade com Pix? É uma coisa que a gente fica pensando. O Rodrigo Guedin, que é do Manual do Usuário, enfim, é um site muito interessante sobre tecnologia, ele lembra que essa é uma ferramenta de código aberto, ou seja, isso faz toda a diferença, porque se paga muito com patenteamento, né, com códigos fechados e para você poder usar sistemas que são fechados, que não são acessíveis. Isso facilita também. E ele vai um pouquinho mais além, né, já que a gente usa tanto as redes sociais, tantas plataformas, e aí a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem o Telegram, o WhatsApp. Por que que a gente também não pode fazer com que essas empresas, com o tempo, façam um Pix? Ou seja, a gente vai ter uma única rede social que vai conversar todas entre si, né? É mais uma facilidade que está baseada num conceito muito interessante, que é o conceito da simplicidade. Uma simplicidade que está em constante evolução, que é típico das novas tecnologias que a gente vê hoje, né? E que justamente vai crescer muito mais com relação ao Pix, né? O Pix Saque, o Pix Troco, o Pix recorrente, vem muita coisa mais interessante por aí. Sim. Beth, você no meio dessa sua intervenção, você falou uma coisa bastante importante, que é a questão da segurança no uso do Pix. A gente pode, por exemplo, repassar algumas dicas de segurança? O que que os bancos que operam o Pix falam, ô Beth? Exatamente, Márcio. Eu vejo 2 faróis de alerta nessa questão do Pix, né? Isso não sei se é exatamente um problema, mas o primeiro é a impulsividade, né? Como o Pix é quase uma varinha mágica, que a gente faz tudo em questão de segundos, a gente não precisa digitar a conta, a agência, o CPF, então a gente acaba gastando muito mais. E esse consumismo pode levar ao pixpero, ou seja, o desespero que bate quando a gente vê a conta ficar lá no zero, a conta ficar realmente zerada. Isso é uma atenção que a gente precisa ter como ouvinte, como consumidor. O outro fator é aquele velho ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. E a gente acaba mandando o dinheiro para uma outra pessoa. Isso é um desastre, né? Imagina. O que que o banco fala, que é a pergunta que você fez. Isso aconteceu exatamente comigo, Márcio. Eu queria deixar aqui Sério, é? registrada essa história, muito rapidamente. Sim? Eu não prestei atenção e fui fazer um Pix para minha funcionária. Fiz o Pix e lá eu observei que tinha uma diferença no nome dela, que era uma preposição, uma simples preposição. Ela, Luísa Maria, e não tinha preposição. Eu ignorei esse erro do sistema e fui adiante. E, na verdade, essa funcionária nunca teve um Pix, nunca fez um Pix. Foi uma loja dessa de varejo, de roupas, que fez um Pix para ela. Ao arrepio dela, ela nem sabia desse Pix e foi uma fraude praticamente, porque foi uma violação da proteção de dados, foi uma violação do direito do consumidor, foi uma violação do direito à informação, ela nunca pediu essa conta Pix foi feita no nome dela.
o que é um erro, o que é muito arriscado fazer. E esse dinheiro foi para lá, felizmente ela conseguiu recuperar e fechar essa conta que foi feita sem o consentimento dela, que é uma coisa muito grave. Caso de justiça, com certeza, viola tudo que a gente pode. Então, a gente tem que ver que quando você for fazer a sua transferência, como diz o meu gerente Pedro, eu fui buscar com ele algumas dicas, não fazer transferências solicitadas por números de telefone que você não conhece. Você vai transferir para um telefone, claro que você não conhece, a partir do momento de uma pessoa que você conhece. Essa pessoa vai te pedir e você faz a transferência. Mas se um número de telefone, uma pessoa que você não conhece, está te pedindo dinheiro, te passa um Pix, você não vai fazer essa transferência. Isso é muito comum nos golpes de WhatsApp, a gente sabe disso. Sempre confirmar no seu extrato da sua conta, quando uma pessoa falar, olha, aquele Pix que você me fez não caiu, não repete a operação. Confere no seu extrato sempre se, na verdade, aquela operação foi realizada ou não. Evitar transferências em duplicidade, isso é muito importante. Não compartilhar dados pessoais, CPF, número de contas e senhas. Isso são dados pessoais, seus, protegidos por lei. Não instalar aplicativos a pedido do banco. Repetindo sempre, o banco nunca pede para você instalar aplicativos de segurança no seu celular. E, de novo, na dúvida, não ultrapasse. Quando estiver com dúvidas, vá ao seu banco ou ligue para o seu gerente. E, Beth, agora me diga uma coisa: você ou qualquer outra pessoa que acaba sendo prejudicado por essa transferência irregular, pode ser ressarcido se cair no golpe do Pix? Exatamente, Márcio. Eu fui beber em outra fonte e conversei com o gerente Renato da Caixa. O que fazer quando a gente realmente cai num golpe? Por exemplo, alguém fraudou um recibo para fazer de conta que passou o dinheiro para você. Então, ele cria lá um recibozinho de banco, como se fosse realmente o recibo real. E isso acontece em sites de vendas, como a OLX, Mercado Livre, sobretudo com objetos eletrônicos, como, por exemplo, um computador, uma TV, um celular. E aí a pessoa vai fazer de conta que ela pagou, que ela fez um Pix para você, mas ela não fez. E o que acontece depois daí? Você entrega o produto, enfim. O jornal Estado de Minas disse que esse falso pagamento é o nome desse golpe e lidera a lista de fraudes digitais. Portanto, muita atenção. Corresponde a 42% dos casos desse tipo de fraude na internet. E essa pesquisa envolveu 20 milhões de contas abertas em plataformas de compra e venda, como a OLX, como eu citei. O gerente disse que, em caso de fraude, o que a gente faz? A gente acessa a conta, faz uma transferência Pix, por exemplo, você precisa ir no banco e denunciar que se você sofreu uma fraude, alguém entrou no seu dispositivo, alguém fez um Pix e não foi você. E é preciso ser provado, vai haver uma investigação em tudo isso. Então, no dia a dia, os cuidados principais são conferir se a chave é da pessoa correta e, na segunda tela do Pix, conferir se o CPF, o nome completo da pessoa, batem com as informações que você tem, no caso da minha secretária, como eu contei. Mandar um Pix para outra pessoa por engano, realmente, não tem volta. É um buraco negro do azar. Pois é, no começo a gente comentou, você reforçou, Beth, que o Pix é a nova jabuticaba brasileira. Por que que você diz isso? Exatamente, Márcio. Então, vem aí o Pix internacional. Vai permitir que a gente faça transferências de valores, né, internacionais para mais de 60 países, essa informação do Jornal do Globo, em vários jornais. O jornalista Guilherme de Felice, no post Tecnocracia, e a gente agora quase finalizando o nosso comentário de hoje, diz que o Pix ele é mais relevante do que as criptomoedas. Eu não tenho condição de avaliar essa informação. A criptomoeda é a moeda internacional, é a moeda virtual que está no mundo todo, né? As moedas sempre dizem que vão deslanchar, que a gente nunca mais vai usar papel ou cartão ou plástico, nada disso. Mas isso ainda está por ver, essa conversa ela vem de longe, na verdade. E o sistema, na verdade, como está? Ele está cada vez mais forte, sim, o Pix desmaterializou de alguma forma, sim, né? E a gente poderia fazer até uma analogia com uma outra meia jabuticaba brasileira, que são as urnas eletrônicas, né? Que nos coloca à frente de muitos outros países. A gente tem visto aí uma movimentação muito intensa em discutir esse nosso processo de votação que persiste aí firme e forte. Os Estados Unidos, a Europa também estão estudando, no caso, o modelo brasileiro, né? Essa invenção nacional, e vários projetos estão em desenvolvimento, como o Banco Aberto, como eu falei, você poder fazer operações com várias outras instituições, enfim, muita coisa. Na Câmara, sempre falando do nosso papel de protagonista aqui,
dos nossos parlamentares, nós temos vários projetos de lei. Essas preocupações básicas são duas. A primeira é evitar realmente que haja qualquer tipo de cobrança, né? A gente hoje faz Pix de R$ 2, está tudo bem, está tudo certo, é assim que tem que ser. E evitar, então, que essa gratuidade acabe. Isso ter poder, se compra uma lei, poderia garantir isso facilmente. E a segunda é realmente agravar a pena no caso de crimes de estelionato, que são muito comuns, e agora na internet cada vez mais, e o Pix acaba acelerando, dando escala e velocidade nesse processo. É a velha regra, então, Márcio. Toda invenção tem o seu avesso. O antídoto para o crime é atenção e menos pressa. Vai dar certo. Perfeito. Bom, Então eu Beth, eu vou tomar mais cuidado. O meu Pix mais frequente é para o nosso produtor Marcos Brito, aqui, que faz os nossos jogos da loteria. Mas eu vou ficar bem atento a todos os Pixes que eu faço a partir de agora, a partir das suas dicas, Beth. Eu só não saberia dizer para o nosso ouvinte, Márcio, se a gente deve fazer um Pix com celular, e-mail ou CPF. Realmente essa informação, eu não sei dizer se o CPF é um dado mais sigiloso, se a gente deve usar o celular. Enfim, eu acho que seguindo todas essas dicas aqui, a gente já Sim. vai estar bastante a salvo.